tema de hoje, do Papo de Terça número 80, é o desenho de observação. Como levar isso e por que levar isso para a arte-terapia e para as demais terapias que trabalham com a expressão artística. Eu vou falar sobre o desenho de observação, eu vou falar muito aqui, como eu até coloquei na semana passada, falar muito a partir da minha experiência com os meus clientes, da minha experiência também como artista, no meu próprio processo, né, as minhas observações e as muitas conversas, né, que eu tenho com colegas de profissão, o que eu acho que é muito importante que a gente tenha uma rede, né, de conversa e de troca de experiências. Eu sempre defendi e sempre promovi, né, esses encontros, porque eu realmente acredito que é assim que a gente cresça, né? Eu acho que a gente precisa somar, né, e estar trocando, e muitas vezes é nesse contato com o outro, nessa conversa com o outro, que a gente vai também desconstruindo, né, algumas crenças e abrindo espaço para coisas novas e, quem sabe, mais eficazes, né, no nosso trabalho. Na semana passada eu falei sobre o desenho, né? No Papo de Terça número 79, falei do desenho e dessa questão da palavra desenho, essa prática do desenho trazer, assim, muitas vezes uma resistência muito grande, né? Então, tem aquelas falas tão comuns, né, sobre não sou artista porque não sei desenhar, e esse não sei desenhar vinculado a uma habilidade com relação a um bom desenho, que muitas vezes é identificado como o desenho realista, né? Queria saber se vocês concordam comigo. Então, assim, na semana passada eu falei um pouco sobre o desenho, né? E trouxe um pouco da questão do desenho, desse desenho espontâneo, desse desenho livre, né? Desse desenho mais gestual e de um desenho geométrico, né? Então, e hoje eu vou trazer o desenho de observação, que contempla também esse desenho mais gestual, um olhar geométrico, né, sobre aquilo que está se vendo. Eu posso olhar aquilo na perspectiva da geometria, eu posso observar aquele objeto, como dizia Cézanne, né, eu posso ver como cilindros, esferas e cones, né? Então eu ali também trazendo essa experiência da geometria para observar um objeto, uma pessoa, uma paisagem, né? Então, o desenho de observação, ele inclui todos os tipos de desenho, né? Mas o que ele tem de peculiar, né, de particular, é que ele parte desse estímulo externo, né? De estar vendo alguma coisa, um objeto, uma pessoa, uma paisagem, uma construção, né? Observar aquilo e vou fazer a minha imagem a partir daquilo que eu estou vendo, né? Observando. Então, vamos entender melhor, né, esse desenho de observação, que começa tradicionalmente, como um exercício do artista, né? Um estudo de desenho, né, onde ele vai aprimorar e desenvolver uma habilidade, uma técnica de desenho, buscando muitas vezes um desenho realista, né? Então ele vai observar um conjunto de objetos, uma pessoa, né, uma paisagem, e estudar o desenho a partir do que ele está vendo, do que ele está observando, né? Tentar passar para o papel o que está vendo. Então vai ter esse desenho, esse estudo dessa habilidade de desenho, luz e sombra, vai entrar aí também esse entendimento do espaço, né? Como é que eu vou fazer meu desenho que está longe, o que está perto, né? Vou trabalhar meu traço, vou trabalhar a perspectiva, tudo isso está dentro do desenho de observação, né? As texturas do desenho, tudo isso. Mas como seria, né, a gente trazer esse exercício do desenho de observação para a prática terapêutica, né, para os nossos atendimentos? No que interessa o desenho de observação para nós? Em que pontos ele toca que são importantes
para o nosso trabalho, né, das terapias com arte, que vão estar auxiliando os nossos clientes. Que pontos são importantes, né, que ele toca. Então, como vou fazer isso? Por que eu levaria um desenho de observação para um atendimento e para que eu levaria, né, o desenho de observação para as minhas sessões de arte-terapia, né, ou de outras terapias com arte que vocês talvez façam. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é esse desenho, é uma perspectiva, assim, de desenhar para conhecer. Então, quando eu observo um objeto, eu vou explorando aquele objeto, eu vou conhecendo aquele objeto, né? E desenhar aquele objeto a partir da minha observação exige que eu preste atenção. E quando eu presto atenção em alguma coisa, eu começo a ver coisas que eu não tinha visto, né? Então, por exemplo, mas como é que eu vou fazer isso, né? Então, objetos, né? Pode escolher um objeto, seu cliente pode escolher um objeto que seja importante para ele, alguma coisa que tenha uma memória afetiva, alguma coisa que ele curta, alguma coisa que conviva, né, com ele ali no seu ambiente, na sua rotina. Então, podem ser frutas, pode ser natureza, um vaso de flores, né? E podem ser, eu gosto de objetos, né? Então, tem objetos assim mais simples, mais toscos e coisas bem mais rebuscadas, né? Então, quanto mais eu olho e quanto mais eu tento desenhar isso, mais coisas eu vou descobrindo sobre esse objeto. Então, num dado momento, eu vou mergulhar tanto nesse objeto que eu acabo também me afastando dele, porque eu começo também a dar abertura para a minha imaginação. E esse é um processo bastante interessante. E uma coisa que mas o que acontece, né? Por que isso vai ser relevante na terapia? Porque a gente não presta mais atenção nas coisas. Então, como é estar um tempo observando algo, explorando algo, conhecendo algo? E tem várias maneiras. Vocês pegar um objeto pequeno, por exemplo, e for um trabalho individual, né? A pessoa pode pegar mesmo, ver o peso. Isso é muito diferente, por exemplo, tentar desenhar uma fotografia, né? É pegar alguma coisa que está no mundo, uma coisa real que eu pego, tem temperatura e tal, e agora eu vou olhar, né, de várias maneiras e vou fazer vários desenhos desse objeto, né? Ou de uma cena que eu montei, enfim, do que eu quiser observar para desenhar, né? Então, esse traduzir, nesse que se vê, essa coisa 3D da realidade, levar para um desenho, é também uma coisa que desenvolve a nossa inteligência, né? Então, a gente vai desenvolvendo uma inteligência para o desenho que agrega muito, né? Porque agrega também vai mudar a nossa percepção sobre as coisas. A gente vai olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, o que é importante aqui? O foco, né? Prestar atenção, focar numa coisa, né? Explorar, olhar e se desenhar para conhecer. Samantha também fala muito sobre nós. A falta de paciência, gosto muito dessa possibilidade. Estela, uma vez uma aluna minha, depois da aula de desenho, com modelo vivo presencial, falou isso. Nossa, parece que estou dentro do corpo. Eu acho que nos traz para a realidade, né? A gente tem muitas coisas sobre esse desenho de observação. Um ponto que eu acho fundamental nos dias de hoje é parar e prestar atenção em alguma coisa. Ficar ali tempo suficiente para ver uma coisa, né? E essa exploração do desenho, quando se tenta desenhar, né, a gente fica nesse vai e volta, né? Olha para o objeto, olha para o desenho, olha para o objeto, olha para o desenho e vai nessa conversa, né? Então, é um trabalho que na terapia é muito incentivar esse estar presente, né? Estar focado, prestando atenção, mas não é um espaço para se criticar se o desenho está certo ou errado, né? O importante ali é conseguir parar, focar, prestar atenção e explorar esse objeto, né? E desenhá-lo, né? E desenhando, ir conhecendo, e aí, enquanto se faz isso nesse processo, né?
vem a memória, né? Voltam memórias afetivas, muitas vezes relacionadas ao objeto que foi escolhido, né? De repente vem uma percepção de uma coisa que nunca tinha percebido, que está no objeto, mas desse objeto vai levar para outros lugares, então também tem um espaço aí para uma viagem no tempo, para uma autopercepção, né? E trazer também para esse momento, né? Para esse momento presente. Uma coisa que foi muito importante, né? Impactante até. Eu tenho um curso, né, de arte moderna para terapia e a primeira oficina do curso, o curso tem oficinas, né, ao vivo. Eu gosto sempre de trazer o tema natureza morta. Natureza morta porque é um gênero de pintura, né, de trabalhos que está muito presente na arte moderna. Mas também por justamente estar convidando, né, a pessoa para organizar uma cena com as coisas do seu cotidiano. Então vai em casa, como o curso é online, cada um está na sua casa, então criar uma cena já é um esforço, já é um trabalho, e depois desenhar, parar e prestar atenção. E uma das pessoas no grupo compartilhou com a gente assim como é que foi essa coisa de parar para ficar olhando para um objeto, né? A culpa que veio com isso, né? Nossa, eu tô aqui, eu vou ficar quanto tempo olhando para isso? Eu devia estar fazendo outra coisa, eu vou ficar aqui sem fazer nada, né? Então, assim, como foi difícil se permitir parar para observar, né? Porque vem uma culpa junto. Vai ficar sem fazer nada? Vai ficar 5 minutos olhando para isso? 10 minutos olhando para isso? Tem mais nada para fazer? Então tem uma série de cobranças que vem na nossa cabeça, né? Que a gente às vezes nem percebe como isso é grave. Não poder parar para contemplar alguma coisa, né? Essa pausa, né? Não conseguir focar numa coisa, ter que estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Essa exigência de produtividade, né? Então o desenho de observação vai trazer isso também. É esse convite e que é muito difícil de parar para observar, né? E parar para observar e desenhar vai exigir que você pare mais tempo observando e que você realmente observe aquilo que está diante dos seus olhos. Samantha, pensei também em trabalhar o desapego. A pessoa desenha e depois já pode desapegar. Você está falando de desapegar do desenho ou desmontar a cena, né, que se montou, por exemplo, para desenhar. Pode ser também. E mostra como perpetuar a imagem. Vera, adoro trabalhar com natureza morta. A natureza morta eu gosto de fazer quando era presencial. Eu montava uma cena no centro da mesa com flores, com frutas e tal. E tinha um grupo, né, o grupo desenhando. Então era uma natureza morta, viva no sentido que as pessoas comiam as frutas, né? Então, às vezes a pessoa estava desenhando e a outra pessoa que estava desenhando resolveu comer o pêssego. Aí o pêssego sumiu da cena. Aí a outra pessoa estava desenhando pêssego, né? Aí começa aquela coisa, cadê meu pêssego? Eu estava desenhando pêssego, a outra está lá comendo pêssego. Então, a gente trabalhava também esse desapego e essa coisa até engraçada, né? Como é que ficava a dinâmica, né? Porque a cena, ela era móvel, as coisas mudavam de lugar. Ou então uma pessoa estava de um lado e resolvia que aquela flor não estava boa ali e ficava mudando. Aí o outro está observando, desenhando e a flor mudou de lugar. Então, assim, não tinha uma regra estipulada para se manter a cena intacta, né? Tinha essa abertura de fazer o que quisesse. Então tinha também todo um movimento que desequilibrava, né, aquele desenho. Então tem uma dinâmica também bastante interessante assim, que trabalhava o desapego também nesse sentido, né? É interessante essa coisa do desapego, não tinha pensado tanto nisso. Deixa eu ver aqui. Estela, é difícil mesmo aceitar o tempo das coisas e dos processos. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, é um grande aprendizado da arte. A arte tem seu tempo,
né? E a gente tem que respeitar esse tempo. E isso acaba sendo uma coisa um pouco complicada quando o terapeuta que trabalha com arte não tem essa noção. Então, muitas vezes, e eu estou falando isso porque eu tenho alunos que são estudantes, né, e estão começando na carreira, então, às vezes tem uma expectativa de que num atendimento o cliente tem que começar e terminar uma obra, né? Então, existem trabalhos que começam e terminam rápido, então tem processos que são rápidos na sua feitura e tem coisas que são mais demoradas, não só por uma exigência da própria técnica, da proposta, do desejo daquela pessoa, como também o tempo que ela precisa para processar internamente os conteúdos todos que vêm junto com aquele fazer. Então, existem essas duas coisas. Pode-se ter um trabalho, por exemplo, de bordado, que demore muito tempo. E a pessoa não tem que fazer rápido, ela não tem que acatar a expectativa. O terapeuta não tem que ter uma expectativa. Não, tem que estar pronto, né? Tem que terminar, tem que concluir. Não, vai terminar quando terminar. Né? Aquilo ali termina quando não tem mais energia ali naquele trabalho. Quando aquele trabalho esvazia. Aí aquele trabalho acabou. Né? Ou quando a pessoa se vê satisfeita com aquele resultado, bom, agora acabou. Né? Aí fecha o ciclo. O ciclo pode terminar de maneiras e por motivos diferentes. Uma outra coisa interessante no desenho de observação é quando vai se fazer um trabalho e se parte de alguma coisa que está fora, né, de um estímulo externo. Então, muitas vezes fica assim, não sei o que eu vou fazer, não sei por onde eu começo. Pega alguma coisa que está aí no teu ambiente, pega alguma coisa que você acha legal, um objeto que está aí. Aí pega o apontador, pega o copo de caneta. Então, olha para isso, né? Faz um trabalho a partir disso, né? Olha, presta atenção, desenha, redescobre, né? E reinventa esse objeto, né? É também um olhar, desenvolver um olhar diferente para aquilo que está no cotidiano, que está na rotina, que está ali todo dia e não se presta atenção. Eu acho que o grande ponto do desenho de observação é prestar atenção, parar e prestar atenção, né? Observar e desenhar para conhecer melhor. Maria Teresa. O mundo de hoje com tantas demandas exigindo tanto de nós, mal nos adaptamos a uma coisa e aparece outra para que nos atualizemos. Se faz necessário parar para olhar, significar e saborear a vida para depois criar. A gente está num ritmo muito acelerado, né? Então, muita coisa. E tem uma questão também dessa coisa imaterial. Então, assim, muito tempo no computador, na internet, muito tempo no celular. Não sou contra a internet, não sou contra o celular, estou aqui fazendo live, né? Não é o problema. Mas é que às vezes a gente fica muito mergulhado num estímulo externo de um celular, né? De uma imagem, de um monte de coisa ao mesmo tempo, isso é muito diferente de repente olhar para um objeto real, né? É um outro movimento, é um estímulo externo diferente, é um estímulo externo que te traz para a matéria e te traz para a concretude, né? É como se fosse assim, um objeto encarnado, né? Então a gente está aqui na Terra, então dá uma aterrada também, né? Então às vezes a gente está com a cabeça muito cheia de coisa. E aí não para um pouco e olha, presta atenção, como é que tá isso aqui? Então agora desenha a sua sala, desenha o seu ambiente, observa, presta atenção, né? E é incrível como tem coisas que que estão sempre ali e a gente não vê, né? Porque a gente está com a nossa atenção muito diluída, né? São muitos estímulos, muitas exigências, então é por isso até que essa situação de parar para olhar uma flor, para desenhar, vem uma culpa, estou perdendo tempo, tinha que estar fazendo alguma coisa produtiva, o que eu estou fazendo aqui? Então vem um monte de vozinhas assim, dizendo que não é para fazer isso. Então, a arte-terapia e as terapias com arte, eu acho que elas vêm também resgatar, né, essa conexão com a matéria, com as coisas concretas, e o desenho de observação é um caminho, né, para estar explorando as coisas que estão
em volta da gente com as quais a gente se relaciona, né, o tempo inteiro, mas é bom que a gente se relacione e preste atenção, conheça e saiba que coisas são essas. Às vezes uma prática simples para melhor qualidade do presente viver. Sim, a gente, essa coisa de estar presente, né? A gente tem aquela história, né? De você estar sempre olhando para o futuro, vai gerar ansiedade, né? Então a gente fica um pouco. É que é muito difícil parar, né? Eu acho que a arte terapia, ela pode ser essa oportunidade, né? Imagina seu cliente vai lá e pega um tempo, né? Uma hora e meia, não sei como vocês trabalham, e ficar ali, por exemplo, bordando, fazendo uma boneca, costurando, fazendo uma aquarela, né? E o desenho de observação também entra aí. Você pode ter uma cena, pedir para a pessoa, monta aqui, né? Se for no presencial, né? Também monta ter alguns objetos, flores, algumas rendas, coisas assim legais, né? Que a pessoa curta montar aquilo, né? Então ela está montando aquele quadro, está montando aquela imagem na realidade ali, né? Com aquela, juntando aquelas peças. E depois ela vai olhar, né? Ficar diante daquilo que ela montou e construiu ali e vai desenhar. Pode fazer uma aquarela, pode fazer um desenho de lápis de cor, pode fazer um desenho de grafite, canetinho, o que for. E o tipo de traço, o tipo de gesto vai ser o dela, né? Mas é importante que ela pare, esteja ali contemplando. Esse momento de contemplar alguma coisa também ficou raro, né? Então, estar ali presente, naquela atenção, naquele foco, isso faz bem, né? Isso faz bem pra gente, né? Isso tira a gente um pouco desse lugar de ansiedade. Acho que traz paz, traz tranquilidade, traz essa sensação de estar presente, né? E nos reconecta com a realidade, né? Da gente olhar as coisas que existem de fato, né? Na nossa frente. Então, isso é muito saudável. Mostrar exemplos de arte naif pode ser legal. Ashna, sim. Porque o seu desenho, cada um vai ter um desenho diferente, né? Então, alguns vão ter o desenho mais sofisticado, né? Com luz e sombra, bico de pena, muitas coisas. Outros vão ter um desenho de uma simplificação. Outro vai ter um desenho mais geométrico. Não importa muito, né? O exercício, assim, como é que isso vai entrar, né? O desenho de observação vai colaborar, né? Para a saúde, né? Vamos dizer assim, é principalmente essa oportunidade de parar e prestar atenção, tomar o tempo necessário para as coisas, né? E se reconectar com a realidade, né? Então, a tecnologia é muito legal, né? Estamos aqui usando, todos nós usamos e nos beneficiamos, mas também tem um outro lado disso, que é a gente estar se desconectando da matéria e desse mundo material, desse mundo das coisas. Então, lembrando que nós somos seres encarnados, né? Estamos na matéria. Então, é importante pegar coisas, né? É importante se relacionar também com as coisas. E aí eu acho que o desenho de observação colabora com isso. Mas seriam só as coisas? Não. Também temos as pessoas. A gente pode pensar nesse desenho de observação. Também eu posso estar desenhando pessoas, cenas, né? Eu posso estar desenhando uma paisagem mais aberta, eu vou lá para um jardim botânico desenhar, né? Posso fazer uma meditação e desenhar, eu posso fazer um retrato, né? Numa dinâmica de grupo, também é interessante essa observação, você poder parar e observar o outro, né? E desenhar o outro, isso também é muito
Isso cria ali um desafio, uma dinâmica muito interessante no grupo. Samantha, mindfulness. Sim, é atenção plena, foco. Vera, falo é que parar de observar é uma forma de se retornar para si, sem exigência do perfeito. Ninguém está falando aqui de um desenho que tem um tipo de desenho específico para ser o resultado desse trabalho, né? O importante é realmente parar e observar. A questão do retrato também é interessante. Teve uma experiência, né, que eu vivi na Casa das Palmeiras, né? Eu fui colaboradora dessa instituição por 4 anos. Meu marido também era colaborador de lá. E num dado momento, né, meu marido falou para um dos pacientes da casa assim, ele começou a desenhar as pessoas, né? E aí um cliente que fazia sempre o mesmo, ele fazia um autorretrato, né, um desenho esquemático, que era um personagem que ele criou. E de repente ele começou a olhar para fora, né, e começou a fazer retrato de várias pessoas, né? Fez fez o meu marido. Então esse paciente ele começou a fazer retrato de várias pessoas na casa. Isso foi uma experiência bastante interessante. E como é também, né, difícil parar e olhar para alguém. E como é difícil ser observado de verdade, né? Então, esse também é uma questão interessante. Então, o exercício pode se fazer em grupo, né? Pode se dividir em duplas, né? E fazer um exercício de A desenha B, depois B desenha A. Então, além desse exercício da observação do desenho, tem também toda essa questão de observar e ser observado. Quais são os incômodos, né? Como é que eu me sinto, né, com aquela pessoa prestando muita atenção em mim, né? E como é que o outro, né, se sente assim, será que sente a vontade de observar e olhar tanto a outra pessoa, né? Então pode dar também uma insegurança que eu estou invadindo o espaço do outro, né? Então é também uma coisa bem legal de trabalhar esse exercício de observação entre pessoas, né? Uma observar a outra, né? E aí eu acho isso bem legal, né? Parar, ficar em silêncio um tempo, né? Um olhando para o outro, fica ali um tempo e depois começa a desenhar. Então, vamos ter aí um desafio, né? E o resultado desse trabalho é o processo mesmo, é como todo mundo se sente ali, como é que as pessoas se sentem nessa história. Quando o cliente recusa o exercício proposto, o que fazer nessa situação? Ele não vai fazer o que ele não quer fazer, né? Isso aí ele decide se vai fazer ou não, se vai embarcar ou não. O terapeuta vai acolher esse não, né? Vera fez isso numa pintura de gênero, retrato com alunos do 5º ano. Em escola, né? Muito legal. Estela, amo fazer isso. Então, tem uma performance, né, da Abramovic, que ela fica sentada, né, muitas horas seguidas, né, e aí tem uma cadeira na frente e a pessoa vai, e vão revezando pessoas, né, as pessoas vão sentando, né, e tem esse exercício de ficar olhando, né, uma ficar olhando para a outra. Não se faz um exercício de desenho, ali é uma situação, né, que se cria. A gente pode, né, no nosso trabalho de grupo, no trabalho terapêutico, tá pegando emprestada essa ideia, né, de ficar uma pessoa de frente para outra se observando e depois ter um desdobramento disso com esse desenho a partir do que se observou, né? Então isso eu acho uma dinâmica interessante de fazer.